Bom, gente, boa tarde. Devido a essa questão que aconteceu aí no campus, a gente não vai poder utilizar o laboratório nesses dias, então, nessa semana, né? Mas a partir da semana que vem a gente tem essa possibilidade. Vamos aguardar aí o que a escola vai determinar pra gente, tá? E devido a isso, o conteúdo que eu vou adiantar aqui para vocês, ele é relacionado ao trabalho de topografia. Eu não vou mexer nos cortes da planta, nem nada, tá bom? Justamente para vocês poderem assistir o trabalho, poderem assistir o vídeo e já irem adiantando o trabalho de vocês nos grupos aí, tá? Bom, então, já que a gente não mediu nada em campo, né, a gente não tinha os lasers para fazer a medição, e o que a gente tem são as distâncias da mira para o instrumento. A gente vai posicionar com a ajuda do Google Terra, né, do Google Maps, o que seja, os nossos pontos no CAD. Essa aqui é uma imagem, é um print que eu tirei do Google Terra ou Google Earth, tá? Então eu vou pegar essa imagem, ela já está aqui no Paint. Eu só printei e colei aqui e agora eu vou selecionar ela, uma parte pelo menos dela, para colocar no CAD. Por que isso? Bom, colocando a imagem aqui no CAD, a gente pode trabalhar a escala dela, tá certo? Então, essa distância aqui eu já medi previamente, tá bom? Mas a gente tem a opção de fazer isso já no Google Terra na internet. A gente pode fazer agora. Então, ó, aqui a gente vai na internet. Eu já coloquei aqui, ó, Google Earth. Ou vocês podem fazer assim, tá? Coloca aqui, ó, pesquisa para vocês poderem ver, tá bom? Tá? Explore Google Terra. Aqui, ó, earth.google.com. Esse é aquele mesmo programa que tem a opção da gente baixar e é gratuito. Vocês podem baixar no computador de vocês, tá bom? Facilita. Então já ficou aqui, tá vendo? Eu já deixei salvo. Eu simplesmente vim aqui e tirei o print dessa tela, tá bom? Simplesmente isso. Aí, ó, joguei aqui. Agora o que a gente vai fazer? Ah, mas vai ficar desproporcional, a gente não sabe. A gente vem bem aqui nessa opção, ó, medir distância. Aí a gente vai chegar em algum local aqui e vai considerar uma distância padrão, um único ponto qualquer. Então a gente pode escolher qualquer lugar aqui. Vou pegar essa distância bem aqui, ó, desse ponto para esse ponto bem aqui. Pode dar um erro? Pode, porque vocês estão vendo que está embaçado aqui, mas a gente vai chegar o mais próximo que a gente conseguir. Então, deu 98,57 metros. Tá aqui, 98,57. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma linha, comando line, aliás, comando linha, né, de vocês, ou line, se for em inglês, e vou jogar essa linha daqui também para lá. E ficou aqui, ó, pronto. Agora, ó, a gente vai pegar isso aqui. Vamos ver qual que é essa distância. Eu vou jogar aqui na calculadora. Deixa eu ver algumas propriedades aqui. O comprimento dela aqui tem 128,1556. Então esse é o comprimento dessa linha, tá? A gente quer jogar ela para 98,57. Então vou dividir isso vou dividir 128,1556 para 98,57. 98,57. Pronto, tá aqui. O que acontece? Essa linha que vocês estão vendo aqui no CAD,
essa linha aqui, ó, ela tá pouco mais que o dobro. Aliás, um pouco mais que o dobro não, 30% a mais do tamanho que ela deveria ter. Então a gente vai pegar, considerar o comando escala que ia ser usado. Então a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver qual é o comando escala, acho que é esse aqui. Aqui, ó, escala. Vocês podem clicar aqui, ó, e selecionar toda a imagem, toda, tá? Aquela linha que estava aqui também foi selecionada. Eu vou dar Enter. Vou clicar em um ponto qualquer. E ó, o desenho, vocês estão vendo ali, ó. Então, tanto a linha quanto a própria imagem estão alterando a escala delas. Então, a gente vai ter que reduzir. Ó, esse tamanho todo, ele está cerca de 30% maior do que deveria. Então, para eu descobrir quanto é que eu tenho que reduzir, eu vou pegar o 98,57. Ó, 98,57 e vou dividir para 128,1556, que dá cerca de 77%, ou seja, vou selecionar, usei o comando escala, cliquei aqui e vou digitar 0.769143135. Tá desligado aqui, perdão, tá desligado meu teclado. Vou digitar aqui 0.769143135. Deixa eu confirmar aqui, 769.143.135. Ok, vou dar Enter, ó, diminuiu o tamanho. Agora eu venho aqui, ó, se eu clicar daqui até aqui onde eu queria, ficou com 98,57, que é o tamanho que está medido lá no mapa. Então, ó, já está na escala, a gente já tem o tamanho que a gente quer que é o tamanho do terreno. Agora a gente vai posicionar aqui os pontos, tá? Ó, por enquanto eu não coloquei nenhuma camada, não fiz camada para estação, não fiz camada para mira, não fiz camada para linha de medição, não fiz nada, nenhuma camada ainda, tá? Esse é o tamanho que ela tem que ter. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou usar o comando polylinha, esse comando bem aqui, ó, ou polyline, que é o comando que eu uso em inglês, polylinha, né, que é o comando que vocês usam ali em português, esse. Porque eu quero, como a gente mediu só aqui dentro, eu vou delimitar, eu vou fazer o desenho todo em CAD, que é para a gente não ficar usando essa imagem o tempo todo. Então, eu vou jogar aqui. Essa linha aqui, deixa eu dar um F3 aqui só para assumir isso. Eu acho que eu vou fazer esse contorno, esse entorno aqui também, mas para a gente não vai ser algo que vai fazer diferença. Liguei o F3 de novo, ó, e tá aqui. Fechei, ó, tá aqui o entorno, né, onde a gente tem calçamento aqui. Vou fazer o entorno do prédio, né, dos prédios. Então, aqui
Esse lado aqui ficou uma sombra, tá um pouco ruim de ver. Acho que ele vem até aqui, o prédio. Tá? Aqui a gente vai fazer o entorno desse calçamento. Afinal de contas, a gente usou esse calçamento, né, para poder fazer medições. Um pouco embaçado aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Deixa eu ver se melhora para ver. Fica muito ruim. Essa sombra aqui não ajuda em nada. Deixa eu tentar pegar por aqui. Vou pegar aqui por fora da calçada, gente, porque eu lembrei que ali do outro lado, desse lado aqui, ó, não tem calçada. Aqui é só aquela gramazinha. A calçada só tem desse lado aqui. E foi feito sobre a calçada a medição, tá? Então vou pegar isso aqui também. Aí ficou aqui o entorno, que é o que a gente fez em campo. Eu vou mover essa imagem para cá para o lado, para a gente ficar só com o entorno da escola. Tá aqui, basicamente. Tá? Aí vamos lembrar os pontos agora que a gente considerou no nivelamento. Mais ou menos por aqui pelo centro, né? Peraí, deixa eu voltar aqui com a imagem, rapidão. Que aí dá pra ver aí onde a gente colocou certinho. Uma ficou bem aqui, no pé do poste, né? No centro. Estou usando o comando point, tá, gente? Eu acho que vocês podem usar só o comando ponto. Tipo assim, ponto, só ponto mesmo. Aí um ficou por aqui em frente. Tô só botando esse ponto logo, gente, porque para a gente poder ficar situado, tá? A gente vai confirmar isso, a localização dos pontos, com as medições que vocês fizeram. Aí vai ser com vocês, né? Porque eu não tenho os dados de todas as equipes. Vou só dar uns exemplos aqui, tá? Aí vocês vão aplicar. Um ponto ficou por aqui. Um ponto foi feito aqui em cima. Acho que um ponto foi feito aqui na ponta dessa calçada. Se não me engano, aqui. E um ponto foi aqui. Né? Ó, dá pra ver o pontinho preto ali, tá vendo? Aí um ponto aqui. Outro aqui. Um aqui na calçada.
e outro aqui perto do ginásio. Então ficaram, deixa eu confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Foram os pontos que vocês fizeram, tá? Então vamos lá. Vamos ver. Os pontos estão marcados aqui. Deixa eu só dar um unir aqui, tá? Aqui já tá ok, aqui também já tá, aqui já tá ok. Então pronto, ó. Em tese seriam esses pontos. Para fazer a localização das estações, as estações eu vou fazer com um círculo mesmo, tá? Então, uma estação ficou aqui, mais ou menos, né? Estou usando o comando copiar, para não precisar fazer outro círculo de tamanho diferente. E uma ficou por aqui. Vocês fizeram em 2 grupos, né? 2 grupos foram desse lado, 2 grupos foram desse lado. Mais ou menos, acho que foram 4, eu não lembro direito agora. E ficou por isso. Então, ó, para vocês poderem encontrar, realmente confirmar a distância que está dando, vocês vão pegar a leitura que vocês fizeram, né? Como eu falei, cada grupo fez uma leitura diferente. Então, por exemplo, se eu for pegar a medição daqui, eu vou pegar ó, desse ponto para cá, ó, deu quanto? Peraí, deixa eu fazer com o alinhamento. Ó, diz aqui que a distância é de 23 metros e um pouco. Aí como vocês vão saber? Vocês vão olhar a leitura do fio superior e do fio inferior para esse ponto aqui, que eu não sei qual é o de vocês, tá? Eu não sei qual ponto vai ser esse de vocês. Aí vocês vão ver a distância do fio superior e inferior, considerando a estação onde vocês estavam. No caso aqui, essa estação, por exemplo, nessa situação. Digamos que dê, por exemplo, aqui, essa leitura. Aqui o medido é 23,83. Supondo que a leitura de vocês, após o cálculo, vocês encontraram, por exemplo, 30. Fecharam 30 metros. Vocês já sabem que essa distância aqui, ela vai ter que aumentar. Então, provavelmente, a estação de vocês vai fazer isso aqui, ó. Eu venho um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Certo? Então, como as estações ficaram mais ou menos aqui, ó, nessa diagonal, próxima ao... Quer dizer, quem ficou desse lado aqui, se não me engano, ficou assim, né? Ficou mais próximo aqui dessa margem, tá? Desse lado aqui eu não sei muito bem onde a posição que ficou. Eu sei que tem um grupo que foi medir lá depois, que mediu bem por aqui mesmo, rente. E fica mais fácil de achar as distâncias e tudo mais, né? Os grupos ficaram mais aqui, ó, por exemplo, a estação ficou aqui. Ó, já deu uma aumentada aqui, vocês viram? Então, a partir do momento que vocês encontram essa distância da estação para esse ponto aqui, por exemplo, para cá, vocês vão ter, ó, 68 metros. Encontrar a distância daqui para cá. Ó, se essa distância aqui tem 6,23 e essa distância aqui tem 68,73, então quer dizer que a distância desse ponto aqui, deixa eu botar uma circunferência agora aqui, desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, dá mais ou menos 74 pontos. 75, por aí. 75 pontos não, 75 metros. Então, essa seria mais ou menos a distância entre esses dois pontos. Mais ou menos 74, 75 metros. Certo? Então, quando eu falei para vocês que vocês teriam que fazer uma triangulação, se vocês fossem fazer na mão, seria a partir desse princípio. Porque vocês teriam a distância aqui, ó, diagonal, teriam essa distância aqui, uma estimativa dessa distância, né, que vocês podem medir lá no Google Terra,
Tá? Dá para vocês medirem as distâncias, inclusive isso facilita para vocês confirmarem os resultados de vocês, né? Aí vocês vão fazendo, então acharam daqui para cá, acharam daqui para cá, vocês têm a leitura dessa estação para esse ponto aqui. Então, por exemplo, tem uma leitura dessa estação nesse ponto, olha só. E tem uma leitura dessa estação para esse ponto aqui também. Então vocês têm essas duas leituras, ó, essa e essa. Pergunto para vocês, se vocês já conseguiram colocar essa distância aqui no CAD e acharam essas duas distâncias, ó, não fica fácil de encontrar a distância entre os dois pontos, é só vir aqui, ó, medir que vocês encontram. Ó, 140 metros mais ou menos. Tá? Então, com tudo isso aqui, vocês conseguem encontrar a distância entre todos os pontos e confirmar a área do IFMA. Tá certo? Aí, claro, quando vocês conseguem essas distâncias entre os pontos, conseguindo essas distâncias aqui, por exemplo, aqui eu vou medir aqui para vocês. Distância daqui desse ponto para esse ponto. Distância desse ponto para esse ponto aqui. Deixa eu excluir isso. Ó, vocês já têm duas distâncias aqui. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês já podem fazer a quadriculação do terreno. Então, por exemplo, aqui, ó, 143 metros. Se vocês têm 143 metros e vocês dividirem isso aqui em... Deixa eu ver. Tem um comando que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que usar aqui, que eu ainda não ensinei em aula, para vocês poderem fazer essa distância. Por quê? Para vocês fazerem o espaçamento igual aqui, ó, colocar as estacas e poderem fazer a quadriculação no terreno, tem que ficar perpendicular a essa linha, por exemplo, aqui. Porque vocês podem ver que o terreno ele é torto, né? Ele não tem a mesma distância. Ó, aqui é maior, aqui é menor. Na verdade, ele é um trapézio, né? Mais ou menos o formato do terreno. Então, como aqui é? O comando é o comando UCS. Aí vocês me perguntam, qual o comando em português? Eu vou dizer, eu não sei. Vou confirmar para vocês o nome do comando e eu vou procurar, depois eu vejo e mando para vocês, tá? Mas vamos vendo por enquanto em inglês. Eu só digitei UCS, tá? Dei Enter. Aí ele vai me pedir, sempre que vocês derem esse comando UCS, ele vai pedir um ponto de referência. Para mim vai ser isso bem aqui, ó. Que é o primeiro ponto do entorno da escola. Agora ele vai me pedir para selecionar um ponto que é o X de referência, tá bem? Specify point on x-axis or accept, ou seja, é para eu especificar o ponto de onde vai dizer que o eixo X começa e termina. Então venho para cá e vou dizer que o meu eixo X termina na outra ponta. Feito. Agora eu vou clicar para cima para indicar para onde é que fica o eixo Y. Se eu clicar para cá ou para cá, ele vai colocar o eixo, né? Claro que eu vou apertar para cima, que assim vai ficar positivo. Ó, vocês podem ver que o eixo que ficava aqui embaixo no AutoCAD sumiu e veio para cá. Tá bom? Aí, ó, partindo daqui, lembrando, 143,81. Vocês, quando forem fazer o estaqueamento, tem que fazer um estaqueamento de valores inteiros. Então, por exemplo, a gente pode colocar agora sim de 20 em 20 metros as nossas estacas. Eu vou botar um comando linha aqui para vocês verem, e do F8. Vocês estão vendo? Parece que está reto, né? Mas é porque o comando ele já deixou o plano reto aqui. Ó, vou colocar bem aqui a angulação para vocês verem. 90 graus. Certo? Então está totalmente favorável para vocês conseguirem fazer o estaqueamento. E como vocês vão fazer o estaqueamento? Eu vou colocar aqui o layer, a camada. Vou criar uma camada aqui. Estacas. Vou deixar em amarelo para destacar. Certo.
Vou colocar a camada pontos, porque as estacas que a gente mediu onde tinha mira, a gente vai chamar de ponto, tá? Que é o ponto 0, ponto 1, ponto 2. E eu vou dizer que é vermelho. Certo? Então, ó, vou colocar um outro aqui, estação 1, que vai ser esse azul aqui. E vou colocar a estação 2, que vai ser esse outro azul aqui, um pouco mais escuro. Deu para ver a diferença aí, né? Aqui a gente vai colocar limites do terreno, tá? Vocês podem colocar como é que fala? Fronteira, alguma coisa assim. Margem, sei lá, alguma coisa só para mostrar o que é o limite do terreno, que delimita a área do IFMA, tá? Por enquanto são só esses, eu não vou fazer outros aqui. Limite do terreno, que são os pontos. As estações, aqui estação 1 e aqui estação 2. Fica a critério de vocês, tá? Estação 1, estação 2. Vocês que vão decidir isso. Ah, falta aqui mais alguns. Vou colocar aqui a camada texto. Vou colocar de magenta aqui. E vou colocar a cota. Essa cota aqui vai ser a cota do terreno, tá? E vou colocar dimensão, que vai ser as distâncias, né? Ou distâncias, eu vou colocar aqui distâncias. Certo. Deixa eu tirar logo daqui. Vamos fazer o texto aqui, ó. Como eu falei, eu não sei como vocês consideraram. Vou botar aqui P00. Deixa eu desligar meu F8 e meu F3 aqui, ó. Tá vendo? Quando eu aperto no F3, some aqui a opção. Por quê? Eu vou colocar os pontos logo. Eu tô usando o comando copiar, tá? Copiar. Porque eu quero depois só editar o ponto. Quem quiser pode diminuir o tamanho da fonte. Vocês que sabem, vocês já sabem fazer isso aí, tá? Mas para quem não lembra, vou clicar 2 vezes no texto, tá aqui, ó. Vai abrir essa caixa. Aí você vai selecionar o texto. Aí você pode apagar se quiser ou não. Vocês que sabem, né? Vou dar um ESC aqui. Dando ESC. Perdão pelo barulho da moto. Dando ESC, tem a opção de salvar o texto ou não. Eu vou botar não. Ó, saiu. E agora eu vou determinar a ordem que eu quero. Digamos que aqui seja meu F00. Aqui meu P00, né? Aqui vai ser o P01. E vou digitar 1. Se eu quiser modificar a escala toda, eu venho aqui e mexo aqui no tamanho, tá? Aí eu vou dizer o tamanho que eu quero. Digito aqui um valor, sei lá. 0,1, por exemplo.
Aqui, ó. 0.1. E diminuiu, mas eu não quero isso, tá? Deu um Ctrl Zzinho aqui. Pronto, P1, P2. Faltou o P daqui, né? P3. P4. 5. Oh, P10 não tem, é P00. Pronto, tá aqui, ó. Renumerei assim. Pronto. Como vocês vão renumerar? Vocês podem, por exemplo, renumerar o primeiro ponto de vocês, que seria Ré. Aí, ó, eu recomendo, se vocês quiserem deixar o P00 de vocês sendo a Ré, que seria o primeiro ponto, não tem problema nenhum. Vocês podem começar a renumerar daqui ou daqui. Aí vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Tá? O que importa é que vocês fechem um ciclo. Para facilitar o entendimento de vocês, a sequência lógica, tá? Eu coloquei assim aleatoriamente. Vocês viram que eu comecei daqui, mas a minha Ré vai ser, por exemplo, aqui no P02. Né? Aí, ó, já estão numerados, você já tem essas distâncias aqui, ó. Daqui para cá. Aqui. Aqui. E aqui. Então as leituras que vocês fizeram são essas. Do outro lado vai ser a mesma coisa. Tá? Aí, claro, vocês vão ter as distâncias de cada um, né? Que vocês vão poder verificar aqui no próprio CAD, como eu falei anteriormente. Ó, essa daqui, por exemplo, deu 72 metros, ó, de distância. Que era a distância que vocês viam desses pontos aqui. Dá mais ou menos igual, porque o terreno está mais ou menos no meio, tá? Vai ter uma variação aqui, outra ali, mas é isso. Aí depois que vocês tiverem todas essas distâncias, tiverem confirmado a localização de cada ponto, a gente vai partir para aquilo que eu falei aqui, ó. A gente lembra que a gente mudou aqui o início do eixo, tá? Aí venho bem aqui, ó, colocar as estacas, colocar aqui o eixo, poder estacas. Usar a linha. Vou pegar e colocar uma estaca aqui no F8 ligado, pra cá pra cima. Vou colocar grande assim que é pra ficar fácil de visualizar, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer pra estaca que eu quero que ela ande 20 metros, 20 metros, 20 metros, tá? Assim a gente vai poder fazer a quadriculação, aquela que eu comentei com vocês. Aí eu vou bem aqui, ó, em deslocar. Digito 20. Aí saio clicando. Como são 140 e poucos metros, vocês vão ter uma estaca inteira mais um pouquinho aqui. Certo? Por que eu peguei aqui do início? Tá? Assim, quando vocês fizeram essa medição, vocês não pegaram... Alguns podem ter pegado aqui, ó, certinho no finalzinho, como no dia que eu fiz a revisão, por exemplo, com um grupo aqui, ficou certinho aqui rente. Então, é só pegar no ponto mesmo, colocar o ponto certinho aqui, tá? Vocês vão fazer a colocação certinho onde estavam os pontos. Mas o ideal é que pegue sempre aqui, ó, do final do terreno, tá? Até porque a medição, como eu falei, os pontos que a gente considerou pelo Google Terra,
não vai dar uma precisão boa, sim, bem superior. A gente teria que ter o GPS, coisa que a gente não tinha em campo, né? Aí seria muito mais prático para a gente marcar os pontos. Infelizmente não dá. Então vocês vão pegar aqui. Aí a próxima estaca que vocês forem fechar, vocês fecham aqui. Ó. Vocês podem ver que tem até uma diferença aqui, porque o terreno novamente é torto, tá? Aí ficou. Aí a partir dessa quadriculação aqui, a partir dessa marcação, vocês vão fazer. Deixa eu colocar uma linha aqui de fora a fora. Usar o comando estender. Vem bem aqui onde está a tesoura. Aliás, espera aí. Aí vocês vão fazendo até chegar lá. Tem uma linha aqui. Eu acho que deve ter algum texto ali, por isso que fica... Ó, viu que ele para no texto? Então tá aqui. Vou aproveitar essa linha e levar ali para cima, tá? Agora aqui eu vou jogar também de 20 metros, tá? Tá aí. Tá aqui quadriculado, tá? Então, vamos fechar aqui o limite para ele não ser alterado, né? Ó, tentei apagar, não foi. E vamos alterar também aqui o texto. Deixa eu colocar aqui. Por que essa 00 tá aqui mesmo, que eu não lembro? Tá aqui. Vou colocar na camada para a gente poder fechar. E vamos fechar também os pontos. Isso, gente, só uma coisa, um detalhe. A gente está considerando que a gente está fechando os pontos, já que vocês já colocaram as distâncias, mediram tudo, tá? Então, ó, isso aqui, esses vértices que ficaram aqui, esse encontro entre as linhas, é justamente para fazer a quadriculação do terreno. Vocês podem ver que ficou 20 metros, ficou algo muito grande, né? Ó, para poder fazer aqui, tá? Mas como nosso terreno ele é pequeno, então não vai dar tanta diferença. Até porque também ele já tem uma certa planitude, né? Ele já foi terraplanado, então a curva de nível que vai aparecer, ela não vai dar tanto problema. Aí vocês vão pegar, né? E vão considerar, igual como está naqueles últimos slides do conteúdo, vocês vão pegar as cotas de cada ponto, que vocês já devem ter calculado, né? Claro. E vão fazer a cota e vão colocar a cota aqui. Deixa eu ver se eu acho o ponto aqui, ó. Ó, o ponto tá aqui. Então, vocês vão colocar o texto. Aliás, a cota. Texto. E digamos que aqui deu
sei lá, deu mais 0,12 centímetros, por exemplo. Digamos que tem em centímetros. Então deu 12 centímetros, né? Seria isso aí, mais 0,12. Aí ficaria aí, ó, seria a cota desse ponto. Aí em cada ponto, vocês colocariam as cotas. Tô colocando aleatoriamente a mesma cota, tá, gente? Para facilitar aqui. Então, ó, cada cota já teria aqui e tal. É claro, vai ter uma com 10, outra vai ter com 20, sei lá. Mas eu não vou alterar todas aqui porque seria muito displicente, não teria sentido nenhum, tá? Então tá aqui, a gente foi cotado e tudo mais. Aí agora, vou aproveitar essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Agora a gente vai para a parte de fazer a curva de nível. Por exemplo, ó, vocês colocaram aqui entre esses dois pontos. Eu não lembro, tem algum ponto aqui? Eu não recordo agora. Não recordo realmente, tá? Mas vamos pegar esses dois pontos aqui como referência. O desnível que a gente tem aqui, ó, entre o mais 12 e o mais 21 é de 9 centímetros. Ou seja, 0,09. Essa é a diferença que eu tenho desse desnível daqui até aqui. Olhando os dois pontos, 12 é menor do que 21. Logo, 12 está mais baixo em relação a 21. A gente está tendo uma queda para cá. De novo, gente, esses valores que eu coloquei de 9, 21, eu nem sei se está certo. Eu coloquei aleatoriamente para dar o exemplo para vocês. Vocês vão dizer cada cota, tá? Então, ó, nesse tanto de distância aqui, a gente tem 9 centímetros de queda. Qual que é a distância que a gente tem entre esses dois pontos? Bom, a gente vai olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Então a gente tem 80 metros mais ou menos entre os dois pontos. 80 metros de distância. Cadê? Aqui, ó. Ponto 1. Tem outro ponto que eu não estou achando agora. Aqui, pronto. Ó, aqui diz que deu 76, mas aqui eu tô pegando o quadrado todo, ó, nessa distância aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, então seria mais ou menos isso mesmo. Vocês podem fazer a quadriculação, se vocês quiserem medir mesmo a distância todo dia também não tem problema, que até vocês conseguem a distância exata. Então, considerando aqui, ó, mais ou menos 80 metros, aqui 76, o valor tá próximo. Então, ó, se a gente pegar 0,9, né? E dividir aqui para 80 metros, que são os bloquinhos que a gente tem, né? Considerando uma constância. A gente não sabe qual é essa cota daqui. Eu nem estou considerando ela, tá? Tô considerando só essas duas aqui. A gente pode encontrar uma distância média aqui. Então deixa eu jogar aqui na calculadora rapidinho. Colocar 0,9 dividido para 80. Considerar os quadrados todos. Seria mais ou menos 0,001125 metros para cada metro, né? Que daria mais ou menos 0,1% ali de declividade. Como a gente tem 1, 2, 3, 4 quadrados aqui, a gente coloca aqui a cota que já está, né, 0,12 nesse ponto. Aí, já que a distância que a gente tem entre essa linha e essa linha de 20 metros, a gente vai pegar esse resultado que foi encontrado e multiplicar por 20.
que vai nos dar 2,22 centímetros e 25 milímetros, né? De 25 milímetros não, 2 centímetros, 2 milímetros e meio, tá? Então daqui para cá, ó, desse ponto para esse ponto, vai aumentar 2 e pouco. Então vamos colocar uma cotazinha aqui. Ó, aqui tava dando 0,12 com mais 2 centímetros, que ficou 4, vai ganhar um 2 e um 5 aqui. Então a cota aqui vai ser essa, viu? Aí, ó, mais 20 metros. Então aqui a cota vai ser, deixa eu tirar F3 aqui. Aqui, deixa eu pagar isso também. Aqui a cota vai ser 1.425 mais 225. Então aqui vai dar 6 e aqui vai dar 50. Então tá aqui a cota. Vocês estão vendo, ó, tá aumentando aqui, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô colocando em cada ponto esse acréscimo. Aí a gente vem pro último aqui. Aí aqui vai aumentar mais 2. Pera aí. Aqui vai dar para 18 e aqui vai dar 75. Tá aqui. Tá? Então, olha, a distância que a gente teve aqui dessa cota veio aumentando aqui. E a mesma coisa vai ser feito para cá, aqui, considerando cada ponto desse, tá? Cada cota dessa. Esse foi só um exemplo. Aí isso aqui vocês vão considerar aqui nessa parte, ó. Vou fazer até vou fazer até o perímetro para vocês verem aqui. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, que é para ficar bem forte. Ó, vocês vão fazer nesse perímetro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o perímetro que vocês vão considerar. Então as curvas de nível, aliás, as cotas vão ser só daqui, tá? Então vocês já vão ter uma ideia conforme vocês forem calculando. Feito isso, colocando cada cota, aí vocês vão desenhar a curva de nível. A curva de nível tem um vídeo que já tem um bom tempo que eu passei para vocês, que eu mostro como é que calcula ela, como é que estima ela na verdade. Mas acho que isso aqui a gente pode fazer junto mais lá para frente, tá? Aí, ó, feito isso, feitas as curvas de nível, vocês vão considerar o seguinte, eu vou apagar isso aqui, vou apagar essas linhas aqui também. Aliás, eu posso até selecionar isso que não vai explodir, não vai surgir. A gente, por exemplo, aqui faz uma linha de fora a fora aqui, ó. Por exemplo, aí aqui vocês vão ter a curva de nível fazendo aquela mudança, ó. Vou botar aqui spline. Acho que, deixa eu ver onde é que vocês podem desenhar essas. Bem aqui, ó. Com essa ferramenta aqui, ó. Eu não sei o nome dela em inglês, em português, mas essa bem aqui, ó, spline ou spline, né? SP-line. Aí, por exemplo, vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu desligar meu F8. Ó. Então, conforme vocês forem encontrando aí, eu não sei como é que vai ser a distribuição das curvas de nível de vocês. Vocês vão conseguir elas. Aí vai dizer onde é mais baixo, onde é mais alto, tá? Onde aqui tem subida, descida. Aí com isso vocês podem já fazer. Deixa eu ligar aqui o F3. Vocês já podem fazer
o perfil do terreno. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer com um polyline mesmo. Polylinha, né? Cliquei. Aí, por exemplo, aqui tá mais alta, aqui teve uma queda. Aí, ó, isso aqui é o perfil do terreno. Então é como se a estação tivesse aqui. Vou fazer aqui um bonequinho rápido. Ó, como se vocês estivessem aqui. Aqui vocês desenhariam o perfil do terreno. Aí vocês vão fazer um perfil para cá. Vão fazer um para cá. E outro para cá. Porque é um U isso aqui. Tá certo? Aí fazendo esse perfil. Ó, 1, 2, 3 linhas de perfil. Aí vocês podem escolher uma ou duas seções de cada um para fazer a seção transversal do terreno ali, que seria a linha passando aqui, 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 aqui e aqui. Tá? Então, como vocês podem ver, tem bastante coisa para fazer no CAD, mas acredito eu que ainda seja menos trabalhoso talvez do que fazer a planta baixa e os cortes. Tá? Então, eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Até onde eu mostrei, vocês já vão ter uma ideia do que fazer no trabalho e quanto mais cedo a gente voltar para as atividades presenciais, novamente, né, espero eu, a gente continua. No mais, até a próxima aula e tchau.